Olá, hoje iniciamos um novo tópico do edital do concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD, que é o tópico 2, a geografia da população. Os objetivos dessa aula, primeiramente, eu vou apresentar o que está previsto no edital de geografia, tá? No tópico 2. Depois, eu vou falar sobre alguns conceitos iniciais que eu queria que vocês anotassem, aprendessem, antes de fato, a gente entrar nas aulas sobre o mundo e o Brasil, né, que é taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade ou fertilidade, taxa de reposição populacional, saber exatamente o que é, sabe? Vou falar um pouco sobre Malthus, teoria malthusiana, neomalthusiana e a influência que ele teve sobre a controle populacional no mundo. Vou falar sobre o modelo de transição demográfica. Depois explicar para vocês o que é uma pirâmide etária e o conceito de bônus demográfico. A gente vai ver algumas pirâmides etárias nas próximas aulas no Brasil, no mundo, então é bom que vocês saibam exatamente como funciona, como é construída uma pirâmide e como analisar. Né? Estou aqui partindo do pressuposto que as pessoas não têm base. Né? Então, se você já sabe o que é uma pirâmide etária, já sabe como funciona, ótimo. A gente pode pular essa parte da aula e seguimos. Tá? Mas aqui eu vou tentar dar o conteúdo inteiro. E, por fim, já vou tentar apresentar alguns indicadores de qualidade de vida, principalmente focando no IDH e no Gini. Por fim, a segunda parte vai ser sobre conceitos bem rápidos, só algumas definições da parte de migração, que também cai na parte 2, no tópico 2 do edital. E uma brevíssima, uma pincelada só sobre o impacto da colonização na migração e na população mundial, só a título de repertório e conhecimento para vocês terem, não só para a prova especificamente, porque colonização cai mais na parte de história mundial, mas para a formação de vocês como seres humanos, como adultos, né? Enfim, é sempre bom ter o conhecimento. Então, o edital de geografia, ele não muda muito ao longo dos anos, então é sempre a mesma formulação, por isso eu estou trazendo aqui para vocês. Ele explicita a geografia da população no tópico 2, né, logo depois de História da Geografia. E o 2.1 é a distribuição espacial da população no Brasil e no mundo. Tá? Então vai ser uma aula. Eu não sei, eu não gravei as aulas ainda, então eu vou preparar. Então provavelmente vão ser duas aulas. Uma sobre a distribuição espacial da população no Brasil e outra sobre o mundo. Né? A gente vai ver a parte histórica, principalmente do Brasil, porque cai mais Brasil. O mundo é bom saber, até porque esse repertório de população ajuda a entender algumas coisas de história mundial e de política internacional que vocês também têm que estudar. Só que o Brasil, como é um concurso de admissão de diplomata do Brasil, o Brasil sempre cai mais na prova. Então a gente vai se focar muito mais no 2.1 sobre a distribuição da população no Brasil ao longo do tempo, tá? Não só a distribuição agora, mas como se deu essa distribuição. O edital geralmente cobra uma pincelada rápida sobre 1500 até o século XIX e depois aprofunda, tá? Então, antes de 1500, por edital de geografia, é como se o Brasil, em termos de população, né, como se o Brasil não existisse, não tivesse ninguém aqui no Brasil antes de 1500, o que particularmente eu acho uma tristeza do ponto de vista de correção de prova, né, mas quando a gente chegar na parte discursivas, eu falo como lidar com isso, né? Depois, outro tópico que está previsto aqui, o 2.2, os grandes movimentos migratórios internacionais e intranacionais. Tá? Então, é um tópico que, infelizmente, exige um pouco de atualidade. Eu vou dar os conceitos para vocês terem sempre como analisar movimentos migratórios, mas pode ser que caia uma questão objetiva no TPS, por exemplo, dizendo o Brasil recebeu, dentro do número de imigrantes recebidos no Brasil no ano X, Cuba esteve entre os maiores países. Tipo, de onde veio a maior quantidade de imigrantes que o Brasil recebeu? Veio de Cuba, veio da Venezuela, veio da Bolívia,
isso muda de ano a ano. Então, eu vou dar o conteúdo para vocês, eu vou falar histórico, né, do que aconteceu aqui, a questão dos venezuelanos, dos cubanos, dos haitianos, mas eu não sei quando você está assistindo essa prova, é sempre bom, depois não sei quando você está fazendo a prova, né, quando você está vendo esse vídeo, é sempre bom também ver, checar a atualidade das informações na parte de migração, tá? Vai ser importante porque migração, já tentando aqui, se relaciona com conflitos. Então, teve a guerra na Ucrânia, muitos ucranianos migraram, entendeu? Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro, é sempre bom dar uma olhada na atualidade de imigração, tá? E o 2.3, dinâmica populacional, também é uma parte mais teórica, e indicadores de qualidade de vida das populações, que geralmente é IDH e índice Gini, que eu já vou falar aqui para vocês, pelo menos o que é o conceito, né? E aí depois, foca-se em Brasil, quando for falar em Brasil, aí vem o IDH do Brasil como país, de cada estado, das regiões. Geralmente o Brasil exige um pouco mais. Então, terminado isso, terminado distribuição, histórico da distribuição da população, movimentos migratórios e qualidade de vida das pessoas. E aí a gente vai ver isso no mundo e no Brasil. Focando principalmente no Brasil, a gente acaba a parte do edital de população, que é o tópico 2. Taxa de natalidade são quantas pessoas estão nascendo, tá? Então é a taxa de nascimento. Por exemplo, eu posso pegar um número fixo, 1.000 habitantes, por exemplo, e ver, né? Esses 1.000 habitantes geraram quantos novos? Quantas pessoas nasceram? Tá? Então posso pegar, por exemplo, a população do Brasil inteira e ver, nasceu 1 milhão de pessoas. E aí eu divido esse 1 milhão pela população total, por exemplo. E aí vai me dar a taxa de natalidade. Então, taxa de natalidade é quantas pessoas estão nascendo, tá? Os bebezinhos lá. O oposto de taxa de natalidade é a taxa de mortalidade. Quantas pessoas estão morrendo daquela população. Então, eu peguei uma amostragem de 1.000. Quantos desses 1.000 morreram? Isso vai me dar a minha taxa de mortalidade. E aí, não confundir natalidade com fecundidade ou fertilidade, tá? Fecundidade, ou taxa de fertilidade, é o número médio dos filhos por mulher em idade fértil, tá? 14, entre 14 e 49 anos, pode variar, depender de como é medido, mas o índice de fertilidade está relacionado à gravidez. Mas natalidade está relacionada ao nascimento, está relacionada à gravidez também, sim. Mas natalidade estou olhando para a população como um todo, né? Fecundidade eu estou olhando para a mulher em si, né? Ela está engravidando quantas vezes? Quantas vezes cada mulher engravida em média? É isso que a taxa de fecundidade diz, tá? E aí, relacionado com essa taxa de fecundidade, você tem a taxa de reposição populacional. Cada mulher tem que ter, no mínimo, na sociedade, né, uma taxa de fecundidade de 2,1. E aí, se uma população tem essa taxa de fecundidade, a população nem aumenta nem diminui. Ou seja, você, está me assistindo, tem um pai e uma mãe. E eles vão morrer um dia no futuro. Né? Então você tem dois seres humanos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, existendo na sociedade e eles vão deixar de existir. Né? Então eles vão sair da população. Para a população não reduzir, você tem que ter mais 2 filhos. Entendeu? Ou seja, cada casal tem que ter, no mínimo, 2 filhos. É isso que a minha taxa de reposição está me dizendo aqui. Né? Cada mulher, aí você não precisa necessariamente formar casais heterossexuais, você pode olhar só para a mulher, né? Cada mulher tem que ter 2,1 filhos. Mas por que 2,1 e não 2? Porque são 2 genitores, né? E aí tem 2,1. Sim, porque aqui eu já estou levando em conta que bebês vão morrer por causa da mortalidade infantil. Acidentes vão acontecer, algumas pessoas vão ficar estéreis. Então, mesmo que alguém viva até os 100 anos, se ela não tiver nenhum filho, por vontade própria ou por alguma doença,
é como se não tivesse nascido em termos de reposição, né? Porque aquele indivíduo não vai repor mais ninguém. Então, esse ponto 1 aí, então decora que é 2.1, não é 2, é 2.1, tá para compensar essas pessoas. Tá? Então, em média, cada mulher tem que ter 2.1 filhos para a população ficar estável. Se, em média, as mulheres tiverem mais que 2.1, a população cresce. Se tiver menos que isso, a população encolhe, tá? No longo prazo. Em geral, a prova de geografia não cobra fazer conta, dá um número de população, dá um número de nascimentos, aí pede na natalidade, mortalidade, não tem isso, mas cobra-se o conceito, né? Então, você saber o que é taxa de natalidade, fecundidade, a diferença, né? Essas coisas. Outros conceitos que eu quero trazer aqui é expectativa de vida, que é a idade média ao morrer, certo? Então, se em geral as pessoas, em média, estão morrendo aos 90 anos, a expectativa de vida é 90 anos, certo? Se você tem duas pessoas, a sociedade é composta com duas pessoas, nasceram duas pessoas. Uma morreu assim que nasceu, né? Então nasceu, passou com 2 dias ou 3, morreu. Então morreu com 0 anos. A outra viveu até os 100. Então faça a média, né? 0 mais 100 dá 100. Dividido por dois indivíduos, 50. A expectativa de vida nessa sociedade é 50. Mesmo que ninguém tenha morrido com 50 anos. Um morreu com 0, outro morreu com 100. A expectativa de vida, ou seja, a idade média ao morrer, é 100 anos. E aí se diferem muitos cálculos a questão das crianças. Né? Em geral, quando falo de expectativa de vida, é expectativa ao nascer. Eu pego todo mundo que nasceu e vou calculando a idade média ao morrer. E aí, mortalidade infantil abaixa muito a minha expectativa de vida. Veja que na minha sociedade, a pessoa morreu com 100 anos, né? Mas eu tive uma mortalidade infantil. E aí, essa mortalidade infantil, nessa sociedade com dois indivíduos, né? Reduziu pela metade minha expectativa de vida. Então, mortalidade infantil traz a expectativa de vida muito para baixo. Muito para baixo. E aí, às vezes a gente vê, tipo, lá em 1850 a expectativa de vida era 23 anos. Então provavelmente porque tinha uma mortalidade infantil muito alta. Não quer dizer que, em média, as pessoas morriam com 23 anos. Mas que o somatório das idades dava 23 anos. E aí, para evitar esse tipo de confusão, algumas métricas medem a expectativa de vida depois de algum tempo. Então, por exemplo, eu ignoro todas as mortes entre 0 e 1 anos, ou entre 0 e 5 anos. E aí eu vejo, dado que o indivíduo passou dos 5 anos, ele vai viver até quando? E aí seria uma expectativa de vida, não uma expectativa de vida ao nascer, mas uma outra expectativa de vida, né? Nessa sociedade. Vamos agora ignorar as mortes de 0 e 1 anos, né? Então, eu tirei o bebezinho que morreu. Ficou só a pessoa que viveu até 100 anos. Qual é a expectativa de vida, dado que a pessoa conseguiu passar do 1 ano de idade, ou seja, não teve mortalidade infantil, 100 anos. Então, veja que os números diferem, tá? Mas, em geral, pegam-se essas duas métricas, né? Pega a expectativa de vida ao nascer, o que incluiria mortalidade infantil, e também pega-se a mortalidade infantil. Então, ou seja, em vez de ficar olhando para um número que eu ignoro a mortalidade infantil e vejo quantas pessoas estão morrendo, eu olho para a mortalidade infantil, até porque isso é um problema que tem que ser atacado e resolvido, né? Então, lembra da expectativa de vida, que aparentemente é um conceito simples, né? Que só a idade média ao morrer, mas lembra dessa distinção. Não é a idade que as pessoas estão morrendo, é a idade média. E isso muda as coisas, né? Lembra do exemplo que eu dei. E aí, o último que eu quero trazer aqui é o, de fato, mortalidade infantil, que em geral é contado com as pessoas abaixo de 1 ano de vida, tá? Então seria uma outra taxa de mortalidade infantil. E aí eu trago só um adendozinho, que uma população grande, com uma baixa taxa de natalidade, ainda pode gerar muitas pessoas, certo? Então, coloquei aí, ó, 1% de 1 bilhão são 100 milhões. Ou seja, você tem uma população de 1 bilhão de pessoas, e aí teve uma taxa de crescimento só
de 1%. Isso ainda são 10 milhões de pessoas, tá? E aí eu coloquei uns númerozinhos aí, né? Depois vamos imaginar que tenha uma sociedade com 100 milhões de pessoas e ela cresceu 10%. Aí eu vou estar com 110. E aí veja que agora eu tenho 110 e eu vou crescer só 8. Eu ainda estou crescendo, mas estou crescendo cada vez menos. Aí vai para quase 119 milhões, né? Aí eu cresci só 6%, agora eu estou com 126 milhões de pessoas. Cresci 4%, 131 e assim vai. Até chegar nos 133 milhões de pessoas. Então eu só fui crescendo, né? Só fui crescendo, crescendo, crescendo. Aí alguém olha para o número bruto e vê, poxa, eu saí de 100 milhões para 133 milhões, ponto 6. A população cresceu muito, cresceu quase um terço. E aí ele projeta no futuro a continuidade desse crescimento. Ah, se em 10 anos aumentou 30 milhões, quer dizer que daqui a 10 anos aí é que vai ter gente mesmo, vai ser mais 30 milhões em cima, e aí vai crescer e o mundo vai se acabar porque não vai ter recurso para todo mundo, que a gente vai falar sobre isso já já. Só que veja que não, né? No ano seguinte, a população cai para 131 milhões. O que é que aconteceu? Apesar da população estar crescendo, nesse exemplo aqui, a taxa com que a população crescia estava caindo. Veja que no primeiro ano, essa taxa de crescimento foi de 10%. Né? No ano seguinte, a taxa foi só 8%. Depois 6, 4, 2, depois não teve crescimento nenhum. E aí caiu. A taxa foi caindo, ou seja, a taxa foi caindo 2% todo ano. Tá? Então, para ficar ligado também nessas variações de números. Uma população ela pode estar grande, isso não quer dizer que ela vai continuar crescendo ao mesmo ritmo e pode ser que ela comece a encolher em breve, tá? Mesmo que ela seja gigantesca. A gente tem que olhar direitinho para a taxa, né? Por isso, os conceitos aqui, taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade, reposição, essas coisas, tá? Então, por isso que a geografia olha para esses parâmetros, para não ficar só olhando para o número bruto, porque o número bruto nem sempre diz alguma coisa. População. A população ela cresce se entra mais gente nessa população do que sai. Isso aparentemente é óbvio, né? A população cresceu porque tem mais pessoas do que a população. Tá, mas tem mais pessoas por quê? Porque nasceram ou porque entraram migrando? É uma distinção muito importante para a geografia, né? Então, essa entrada, lembra que pode ser tantas pessoas nascendo dentro da própria população ou recebendo migrantes, tá? E a saída dessa população pode ser por morte ou também pela saída de migrantes. E aí eu vou falar sobre imigrante, que é o que chega, e emigrante, que é o que sai, mas isso é lá pro final das aulas, tá? Mas lembra disso. A população, ela pode crescer por nascimento, taxa de natalidade, ou por recebimento de pessoas, estrangeiros vindo morar no seu país. E a população pode encolher pela morte, ou seja, taxa de mortalidade, e pelo recebimento de imigrantes. Ou seja, eu tenho um país que, infelizmente, estou com uma baixa natalidade, minha população vai desaparecer se ficar desse jeito. O que é que pode resolver? Abrir as portas para imigração. Se você está com baixa natalidade e fecha as portas para a imigração, você está fechando a entrada de pessoas. Né? Então, você já está produzindo pouco localmente e ainda não pode entrar, aí é que vai abaixar mesmo. Tá? Algo similar pode acontecer com a saída. O seu país pode estar com condições precárias e ter uma mortalidade infantil alta, por exemplo, mesmo que com alta natalidade, sua população não vai crescer, e aí os seus habitantes começam a fugir do país. Então, sua população também vai reduzir se continuar desse jeito, tá? E aí, vendo se essa população cresce ou diminui, você tem alguns parâmetros, né? Se eu ignoro a entrada e saída de pessoas, ou seja, a imigração, eu tenho só o crescimento natural vegetativo. Então, se você escutar, o crescimento natural, o crescimento vegetativo, eu estou olhando só para taxa de mortalidade e taxa de natalidade.
tá? E quantas pessoas estão morrendo e quantas pessoas estão morrendo naquela sociedade. Por exemplo, eu vou falar mais de mundo, né? Mas só dando um exemplo aqui, a Europa tem um baixíssimo crescimento vegetativo, ou seja, as pessoas lá têm poucos filhos. Mas tem muita imigração. Estados Unidos também. Então pode ser que a população dos Estados Unidos cresça, mesmo sem ter tantos filhos, por causa da imigração. Tá? Mas aí quando a gente olha para o crescimento vegetativo, aí lembra desse termo, a gente vê, opa, vocês estão tendo poucos filhos. A população ela só está se mantendo por causa da imigração. Deu qualquer problema na imigração, os imigrantes que estão indo para outro lugar ou não querem mais ir para aí, se lascou. Entendeu? Em termos populacionais, que a gente vai ver mais adiante o impacto dessa população, de um país não ter mais tanta população. Daqui lembra só dessas definições, né? Que o crescimento populacional pode se dar tanto pelo nascimento quanto pela entrada de imigrantes e a definição de crescimento vegetativo, tá? E aí esse crescimento vegetativo pode ser positivo, ou seja, nasce mais do que morre, ou negativo, morre mais do que nasce. Vamos falar agora sobre um dos teóricos mais influentes da história moderna, que moldou o pensamento de muitos países e muitas pessoas ainda concordam não só com ele especificamente, mas com os seus seguidores. Então, vamos ver o pensamento de Malthus. Malthus é um clérigo, tá? Isso é muito importante. Matemático e economista inglês. E ele vai usar o seu conhecimento matemático e econômico para tentar entender a sociedade da sua época, tá? Então, ele analisou alguns dados e ele postulou que o crescimento da oferta de comida era linear, então crescia a um ritmo constante. No gráfico aí seria essa coisinha verde, tá? Só que a população crescia a um ritmo exponencial, ou seja, ela dobrava, né? Então, aqui do lado eu coloquei uns númerozinhos, né? De 1 a 10, ou seja, está crescendo de 1 em 1. Isso é um crescimento linear. A cada passo é o mesmo acréscimo, né? Uma unidade. 1, 2, 3, até 10. Do outro lado, eu coloquei um crescimento exponencial. Então veja que tem 2, depois vai para 4, 8, 16, 32, 64, ou seja, está dobrando a cada passo. Então, enquanto um lado só cresce uma unidade, o outro lado dobra. Alguns crescimentos populacionais, de fato, são assim como os da bactérias, por exemplo, só que sempre atingem um limiar de recurso, né? E aí, o que é que ele... nesses postulados, o que é que ele presumiu? Que haveria um momento em que a população passaria a oferta de comida e haveria fome e guerra pela comida existente, tá? Então, ele tinha muito uma visão religiosa das coisas, tá? Então, digamos assim, Deus permitia que houvesse fome, guerras e principalmente doenças para fazer um controle populacional, de modo que a população nunca entrasse em colapso ao se reproduzir tanto, de modo que passasse da oferta de comida, tá? Então, lembrar de Malthus é lembrar desse gráfico, né? É acreditar que a população vai crescer mais do que a comida, porque elas crescem em ritmos diferentes. Enquanto uma cresce de modo linear, outra cresce de modo exponencial. Se você pesquisar, você também pode encontrar que ele acreditava que a comida era uma progressão aritmética e a população era uma progressão geométrica. É outra forma de falar isso aqui, é a mesma coisa, tá? Mas, resumindo, é isso, né? Fomes e guerras e doenças podem ser alguma coisa boa, segundo Malthus, porque evita mais guerras e mais fomes no futuro, né? E aí as doenças, Deus permite que existam doenças, e Deus poderia, por exemplo, curar todo mundo, mas não o faz para fazer um controle populacional e evitar o colapso da cadeia produtiva de alimentos. Isso ele vai escrever no final do século XVIII, se eu não me engano. Geralmente, uma teoria ela não fica muito famosa por causa do autor,
mas por causa das pessoas que seguem o autor, tá? Então, Malthus, ele focou muito no controle natural da população, nos fatores que controlam naturalmente a população, né? Fome, guerra e doenças. Aí, em guerra entra como uma coisa natural, né? Não como se fosse uma coisa feita pelo ser humano. Os seguidores dele, né, principalmente o neomalthusianismo, que é uma coisa mais recente do século XIX e XX, eles vão defender, principalmente, que a pobreza é fruto de uma alta natalidade. Lembra lá da taxa de natalidade, pessoas tendo muitos filhos? Então, para os neomalthusianos, você é pobre por sua culpa. Então, a culpa é do indivíduo, não é do Estado, das condições, se eu tenho um meio de transporte, se eu tenho fábricas ofertando emprego, se eu tenho terras agricultáveis, não. Principalmente, a culpa é sua. Você é o país pobre, você é pobre porque você está tendo muito filho. Então, a explicação do problema, você é pobre porque tem muito filho. A lógica é, numa sociedade individualista, né, que as pessoas não dividem os meios coletivos, você tem um recurso limitado, tá? Então a sociedade tem um recurso, cada família tem um recurso limitado. E se você tiver mais filhos, você vai ter que dividir esse recurso com mais pessoas. Então cada pessoa ficaria com menos recursos. Ou seja, uma família pobre que tem muitos filhos ficaria ainda mais pobre. Uma família rica que tem muitos filhos também ficaria mais pobre do que ela era. Mas como ela era rica, ainda podia se dar ao luxo de ter muitos filhos. Então, identificado o problema, os neomalthusianos vão dar a solução também. O controle artificial da natalidade. Então, essas ideias de Malthus, né, essa explicaçãozinha que eu falei aqui sobre a divisão dos recursos e que pobres deveriam ter menos filhos, vão justificar várias coisas que a gente vai ver aqui. A primeira coisa que foi muito feita por países europeus em geral foi a castração de mulheres, o assassinato de homens e crianças, geralmente em populações não brancas. O número de pessoas que podem nascer, ela depende exclusivamente do número de mulheres, tá? Então, vamos imaginar uma ilha com 101 pessoas. Você tem uma ilha com 100 mulheres e um único homem. Essa ilha pode gerar 100 bebês, porque todas essas 100 mulheres podem engravidar, certo? Agora vamos imaginar uma ilha com 100 homens e uma única mulher. Essa ilha só pode gerar um bebê. Ou seja, a capacidade reprodutiva, ela depende exclusivamente do número de mulheres, tá? Então, ao fazer a castração, né, de mulheres, eu consigo fazer um dano reprodutivo muito maior a uma população do que se eu castrasse homens. E aí, em geral, se durante o processo de colonização, né, se assassinava os homens. Era muito mais fácil assassinar os homens e as crianças, principalmente, né, como aconteceu muito no Canadá, por exemplo, né, o assassinato intensivo de crianças indígenas para o colapso populacional daquelas populações indígenas. Sobre castração de mulheres, teve um episódio um pouco mais recente de perseguição e guerras na África contra vários grupos. E um desses grupos era de judeus negros retintos. E aí eles pediram ajuda ao Estado de Israel, que fez o transporte, mandou um avião, né? E aí foi um avião com mais pessoas resgatadas da história, tipo, o voo com o maior número de pessoas. E aí esse avião pousou no Estado de Israel, e Israel salvou essas pessoas da perseguição. Até porque não existe os judeus só na região do Levante, né? Também tem um grupo tradicional judaico na África. Porém, algumas pessoas que tiveram acesso a esses refugiados fizeram laqueadura forçada nessas mulheres para que não escurecessem a pele dos israelitas. Por exemplo, porque a maioria do povo de Israel vem ou da Europa ou dos Estados Unidos. E aí você misturar já com negros retintos poderia alterar a percepção de raça dos israelenses, e essas pessoas que fizeram isso não queriam isso.
tá? Então, por que fazer isso especificamente com as mulheres? Por causa que a gente falou ali do controle populacional, né? Você evita que essa mulher engravide. Esses métodos não são tão famosos, né? Tem casos aqui também, não só no Brasil, na América Latina, enfim, de mulheres, tanto negras quanto indígenas, que vão fazer algum tipo de consulta ou fazer um parto e acabam fazendo laqueadura forçada, sem saber, enfim, né? Acaba não sendo tão divulgado porque não é um projeto tão global de contenção de população, é uma coisa muito mais específica, principalmente dos povos indígenas, mas tá aí para vocês saberem que isso existe, aconteceu muito, e ainda acontece em alguns lugares do planeta, né, infelizmente. Outra forma de controle populacional é a inserção de doenças ou o espalhamento dela, né? Você já tem uma doença lá e aí você espalha. É, Também foi muito usado para perseguição de povos indígenas, como por exemplo aqui no Brasil, você deixar brinquedos contaminados com doenças que aquele povo não tinha, que aí aquele povo vai ter contato com doenças, vai se disseminar ali, principalmente afetar as crianças, porque é, se a parte da infância morre, aquele povo não pode continuar, né? Ele não. O pessoal vai morrer, né, com a velhice, mas não tem a reposição daquele povo. Também, se eu não me engano, outro exemplo, assim, desculpa, tá dando gatilho, né? Mas enfim. Outro exemplo também foi a crise da AIDS, que proativamente vários grupos supremacistas brancos tentaram fazer com que a AIDS se espalhasse na África, para também reduzir o número de indivíduos daquelas populações. E aí, agora sim, o mais famoso, são políticas de natalidade restritivas, né? Então, as ideias dos malthusianos, que a gente vê e provavelmente vai cair mais em prova, é essa parte aqui, agora, né? A política de natalidade restritiva. Naquele lema, né? País pobre é pobre porque os pobres estão tendo muitos filhos. Se o pobre tem poucos filhos, a pobreza dele vai ser para menos gente, e ele vai ter mais recursos e vai enriquecer. Então, o que é que os países pobres deveriam fazer? Ter menos filhos. Faz controle de natalidade. E aí a Inglaterra, vou falar isso lá do mundo, vai advocar muito, vai financiar muito, 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 por muitos anos, vários teóricos indo para a China para aplicar essas ideias, dizendo que a China corre um perigo de virar miserável, a China estava com muita pobreza, não era por causa dos 100 anos de humilhação, como eles chamavam, né, onde 100 anos os europeus invadiram, roubaram várias coisas, obrigaram os chineses a usar droga com a guerra do ópio. Não foi nada disso, né? E ainda que isso tenha gerado pobreza, os chineses ainda iam ficar pobres. Por quê? Porque tinham muitos filhos. O problema da China é porque eles tinham muitos filhos, e no momento que eles tiverem poucos filhos, como uma política de filho único, a China iria enriquecer. Tá? Então vai ser uma política que vai acontecer em várias regiões. Controle de natalidade. Aqui no Brasil também, com a exceção da pílula, tem um pouco a ver também com a liberdade feminina de reprodução, também tem um pouco de relação. Mas o grosso de controle de natalidade, principalmente em países não brancos, foi por causa da influência da teoria dos não-matosianos, tá? E aí fica a crítica, né, porque principalmente em países não brancos, ou como eles poderiam preferir por, em países pobres, em países periféricos, em países sem recursos, já que os países europeus ou países ricos poderiam ter muitos filhos, porque eles já eram ricos e poderiam ter com quem dividir essa riqueza. Então, os brancos poderiam ter mais gente branca possível, mas eles não, os países pobres deveriam ter menos filhos. E aí, só um adendo que não, com certeza não vai cair na prova, mas a título de curiosidade ou de repertório, mais recentemente também vem a restrição ao aborto, né? Sobretudo em países brancos. Você quer que a população negra do seu país reduza, ou de preferência seja extinta,
mas você não quer reduzir a população branca. Então fica um pouco complicado você fazer essa gestão para todo mundo, sendo que você só quer atingir um público. E aí vem o discurso, né? Você proíbe o aborto de todo mundo, principalmente se esse aborto for caro, porque geralmente só as mulheres brancas vão abortar. Então você evita que as mulheres brancas abortem, aí você aumenta o número de gente branca. E ao mesmo tempo, você aplica o neomalthusianismo e fala: você é pobre, não tenha filho. Se a população negra do seu país for pobre. E aí você consegue, se você demonizar o aborto, criar essa narrativa que o aborto é uma coisa ruim, que não existia antes, e aí passa a existir. Se você acha o aborto ruim, tudo bem. Mas historicamente o pessoal não se preocupava com isso. E aí começou o final do século XIX, XX, passou-se a falar sobre isso, né, que o aborto era uma coisa ruim. E aí se você faz essas duas ideias, você tenta demonizar o aborto e defende que pobres não deveriam ter tantos filhos, se quem está fazendo aborto geralmente são as pessoas brancas e quem está tendo muito filho são a população negra, e aí você consegue atingir o seu objetivo supremacista, né, de exclusão racial. Você consegue aumentar a população branca e reduzir a população negra do seu país. Foi feito nos Estados Unidos e foi tentado importar aqui, não com tanto quanto essa coisa racial, mas só porque, tipo, foi feito nos Estados Unidos, então deve ser bom para cá também. Mas o que eu queria trazer aqui é só a influência de Malthus e das ideias do neomalthusianismo nesse controle populacional. E aí esse controle populacional ocorre de várias formas, né? Naturalmente, guerras, fome, desastres naturais, doenças, que poderiam ser explicados por um fator divino. E aí, posteriormente, vem os neomalthusianismos focando só na parte econômica, né? Não, você, pobre, não deveria ter muito filho, porque você já é pobre, vai dividir sua pobreza para mais gente ainda, e cada dessas pessoas vão ser mais pobres ainda. O que, do ponto de vista individual, faz sentido, certo? Do ponto de vista individual. Mas quando se pensa sociedade, você não precisa focar no indivíduo. Você beleza, esse pobre tá tendo muito filho, e aí ele de fato vai dividir a pobreza dele para muita gente, e isso é ruim. E aí deveria entrar o Estado, por exemplo, dando Bolsa Família para esse jovem, principalmente porque, a gente vai ver mais depois, né, na aula de populações mesmo, que a maioria dos países estão tendo menos filhos. E, por exemplo, eu sou um engenheiro de 30 anos. Muitos países querem ter um engenheiro de 30 anos. Mas para eu existir, eu tenho que ter nascido lá há 30 anos atrás. Tá? Então eu não posso ter hoje um adulto nascendo do nada. Eu tenho que fazer as pessoas terem filhos para daqui a 30 anos ter uma população. Mas a gente vai falar isso mais na parte de população, que são as próximas aulas. Aqui eu quero mais que vocês lembrem de Malthus, neomalthusianismo e a influência deles nas políticas de controle populacional. Por fim, trazendo só uma imagem para encerrar o debate. É uma imagem muito famosa, de vez em quando aparece na internet, sobre superpopulação, explosão demográfica, o mundo tem muita gente. Não, a teoria de Malthus não se verificou na prática. A produção de alimentos, ela cresceu muito mais que a população. Tá? Hoje a gente consegue alimentar todos os 8 ou 9 bilhões, não sei quanto tem agora, de pessoas no mundo e sobra comida com força. Então, a teoria de malthusiana, não se verificou. Aí vem a neomalthusiana para tentar fugir desse negócio de produção de alimentos, né? E aí sempre botam, geralmente, imagem ou da Índia, ou do Paquistão, ou do Bangladesh, ali do subcontinente indiano. Essa é uma imagem do Paquistão, por exemplo. Eu queria que quando vocês olhassem essa foto, vocês não vissem, oh meu Deus, quanta gente deveria ter controle de natalidade, as pessoas deveriam ter menos filhos. Essa foto especificamente, ela vem de um festival, então muita gente estava indo para o mesmo canto e aí sobrecarregou os meios de transporte. Ao ver um trem lotado assim, eu não devo pensar, não, meu Deus, quanta gente. Eu devo pensar, poucos trens. Provavelmente tinham poucos trens, os trens estavam demorando muito, tipo, chegou um trem agora, depois chegou outro, só daqui uma hora vai sobrecarregar. E quando você vai ver o jogo do Flamengo e vê as pessoas saindo do estádio, você não pensa, oh meu Deus, quanta gente, essas pessoas não deveriam ter filhos. Então, geralmente usam imagens de lá, tá? Para, enfim, para defender teorias
controle de natalidade, né? E aí você não vai ver, por exemplo, imagem da Europa, Estados Unidos, até porque estão tendo poucos filhos, né? Enfim, resumindo aqui a imagem, viu isso? Pensa não nas pessoas, pensa no trem. Tem pouco trem. Não muitas pessoas, tem pouco trem. Ou seja, você está retirando a culpa do indivíduo e colocando na estrutura. Na estrutura. Vamos agora falar sobre o modelo de transição demográfica. O modelo de Thompson, que é o autor, como geralmente aparece, que divide a história da mudança numérica das populações mundiais em 4 fases, né? Então ele olha para o histórico do crescimento populacional e tenta encontrar algum padrão e aí faz esse modelo, né? Então, daqui é para decorar que existem 4 fases e o que é que acontece em cada uma. Já vai ter um gráfico, talvez fique um pouco melhor, mas vou começar primeiro com os textos, tá? Então, a fase 1, você tem uma sociedade com uma alta natalidade e uma alta mortalidade. Então, tá todo mundo tendo muito filho e todo mundo morrendo. Ou seja, se eu tenho 30 filhos, mas os 30 filhos morrem, é a mesma coisa que se eu não tivesse tido filho nenhum, em termos populacionais. A população não cresce, certo? Mas, a fase 1, as pessoas estão tendo muitos filhos e esses filhos acabam morrendo por várias coisas. Alta mortalidade infantil, guerras, doenças, aquela coisa que a gente acabou de ver, né, com o Malthus, tá? Então, primeira fase 1 do modelo de Thompson ou do modelo de transição demográfica é isso. Alta natalidade, alta mortalidade. Muita gente conhece pessoas mais velhas que tiveram 19 filhos, 30 filhos. E aí, a geração abaixo já tem menos, 7, 5, e aí a geração abaixo tem menos ainda, 2, 3, 1, e aí a geração abaixo tem menos ainda, nenhum, por exemplo, tá? Então vamos ver como isso se encaixa nesse modelo. Então, primeira fase, todo mundo tendo muito filho e muita morte, certo? E aí acontece a fase 2, que é as mortes deixam de acontecer, tá? Então, no primeiro momento, a natalidade tá muito alta, todo mundo tendo filho, e morre. E aí, por algum motivo, deixa de morrer. Mas o pessoal tá tendo muito filho. O que é que vai acontecer com a população total? Se eu nascia, morria, não tá mudando nada, né? Mas se eu nasço e não morro, nasço de novo e não morro, percebe que a população vai aumentando? Então você chega na fase 2, onde a mortalidade cai. Então você tinha alta natalidade, alta mortalidade. E aí a mortalidade cai primeiro, certo? E aí você tem uma diferença entre natalidade alta e mortalidade baixa. O que é essa diferença? Aumento de população. Tá? Então, na fase 2, você vai ter um crescimento populacional. Beleza? E aí o que é que acontece em seguida? A natalidade vai cair. Então, na fase 3, você tem uma queda na natalidade. As pessoas vão deixando de ter menos filhos. Elas continuam não morrendo, ou como dizia antigamente, tive 19 filhos, mas 5 não vingaram. Esse não vingaram é a alta mortalidade infantil, por exemplo. Pessoas morrendo. Na fase 3, pessoas já não estão morrendo e aí tem-se menos filhos. Então, já caiu a mortalidade na fase 2, cai a natalidade na fase 3. E aí você entra na fase 4 de estabilidade. Na fase 4, não há tantas mortes, nem há tantos nascimentos. Tá? Então, a população fica constante. Só que ela fica constante, não varia tanto, né? Mas de um nível bem acima do que na fase 1. Porque você teve o crescimento populacional, principalmente da fase 2, certo? E aí eu trouxe alguns países aqui para exemplificar. Na fase 1, que você tem altíssima natalidade e altíssima mortalidade, você não tem nenhum país. Então é importante dizer isso, tá? Porque às vezes uma questão objetiva joga com preconceito,
bota algum país africano que você acha que tem uma alta natalidade, por causa lá dos neomatozianismo, né? E você acha que tem uma alta natalidade por causa da ONU, pobreza, essas coisas assim, e joga lá, fase 1, não sei o que lá, e você marca verdadeiro porque acha, por preconceito, né? Falta de informação, que tá certo. Não, não tem. Tá errado. Na fase 1, altíssima mortalidade, e você não tem nenhum país hoje, tá? Hoje, 2026. Nenhum. Teve no passado, mas hoje, nenhum. Alguns países estão naquela fase da redução de mortalidade. Então, ainda estão tendo uma taxa de natalidade muito alta, mas a mortalidade está caindo. Então, isso é melhoria de saneamento básico, redução da mortalidade infantil, redução de guerras, por exemplo, melhor tratamento de doenças, vacina, né? Vacina é muito importante para reduzir a mortalidade, principalmente a infantil, que aumenta a expectativa de vida, tá? Então você tem países como Níger, Uganda, Angola, Somália, muitos da África, com colonização tardia, né? Países africanos de colonização tardia, ou seja, que foram colonizados mais recentemente, a gente fala isso mais no final, estão passando agora pela fase 2 desse modelo, certo? E aí você tem a fase 3, que seria a redução da natalidade. Então, primeiro caiu a mortalidade, depois despenca a natalidade. Temos o Haiti, Laos, Argélia, Filipinas, entre vários outros países que estão passando por essa redução. E a fase 4, onde você já tem uma baixa mortalidade e uma baixa natalidade, são muitos países da Europa, certo? Alguns modelos trazem a fase 5, mas ninguém sabe o que vai ser. O modelo original são só 4 fases. A fase 5, alguns defendem que seria uma redução extrema da natalidade, ou que essa natalidade, na verdade, vai subir, a mortalidade talvez suba também, porque mesmo que eu tenha vacina, tenha um tratamento médico, tenha tudo, as pessoas vão arranjar algum jeito de se matarem por algumas outras coisas. Então, por exemplo, vai comprar monjaro do Paraguai para emagrecer, para aparecer bonitinho na foto do Instagram, por exemplo. Desnecessário, mas causou muitas mortes. Taxa de mortalidade pode subir por causa disso, por exemplo. Mas ninguém viu ainda, de fato, nível 5. Alguns argumentos que a Coreia do Sul pode estar nesse nível 5 já, porque a taxa de fecundidade, na taxa de reposição deles, taxa de reposição já está abaixo do nível de reposição, ou seja, a sociedade vai começar a sucumbir com o tempo e tende a desaparecer se continuar assim. E aí argumentam que isso seria a fase 5, mas no modelo não existe essa fase 5, tá? São só 4 fases. Mais uma vez, está aqui o que eu falei em texto, né? Só que agora em gráfico. Fase 1, 2, 3 e 4. Eu coloquei uma cegonha aí e uma lápide para simbolizar o que é cada coisa, né? Azulzinhos são os bebezinhos nascendo, a cegonha trazendo, né? E o vermelho representa as pessoas morrendo. Então, fase 1, altíssima natalidade, altíssima mortalidade, tá? Então a população ela vai ficar mais ou menos constante. E aí você vem para a fase 2. A natalidade se mantém relativamente constante, mas você tem uma queda da mortalidade. Olha aí o vermelho abaixando, né? Então, no gráfico, quanto mais alto, mais natalidade ou mais mortalidade, né? O gráfico baixou, ficou perto do chãozinho aí, o chãozinho é o 0, né? Então seria ninguém morrendo. Então a mortalidade desceu. A fase 2, queda da mortalidade. A natalidade ainda está alta. Veja que a diferença entre as duas é grande. Na fase 1, a diferença é quase nula. Na fase 2, a diferença é grande. Então, haverá um crescimento populacional, que está nascendo muita gente, mas não está morrendo tanta gente. E aí vem a fase 3. A mortalidade já se estabiliza e vem a queda da natalidade. As pessoas começam a ter menos filhos, até chegar na fase 4, onde se estabiliza. E aí, assim, na fase 1, você tinha muita variação na mortalidade, né, por causa das doenças, fome, um rio que deu uma cheia, uma geada que apareceu, mas a fertilidade era relativamente constante. Agora já seria o oposto, né? A mortalidade é mais ou menos constante,
por causa que pesquisa e a ciência acaba sempre impactando na redução de mortalidade, apesar que a gente acaba descobrindo novas formas de se matar, por exemplo, no trânsito. Quando a gente era caçador-coletor, não tinha trânsito, então não tinha mortalidade com trânsito. Mas hoje você tem uma saúde impecável, acesso à comida, mas você pode morrer no trânsito, tá? Então, mortalidade baixa, relativamente constante, e você tem só uma variaçãozinha a depender das condições econômicas, enfim, uma variaçãozinha na natalidade, tá? Então, compara o 4 com 1, né? O 4 com 1, você tem uma relativamente igualdade entre a natalidade e a mortalidade. Só que elas acontecem em níveis opostos, né? A fase 1 você tem uma altíssima natalidade e mortalidade, e a fase 4 uma baixa natalidade e mortalidade, tá? Então é só decorar isso. E aí primeiro cai a mortalidade, para depois cair a fecundidade. Pirâmide etária. Pirâmide etária, ela é um gráfico separado por gênero. De um lado fica a quantidade de homens, de um lado fica a quantidade de mulheres. E aí, cada linhazinha do meu gráfico corresponde à quantidade de homens e mulheres de uma determinada idade. E aí eu estou num ano, por exemplo, 1980, e eu faço um censo. Quantas pessoas têm 0 anos? Quantas pessoas têm 1 ano, 2 anos? E assim, é uma mulher. E aí eu vou anotando isso e eu faço um gráfico. E aí eu acompanho a mudança desse gráfico ao longo dos anos, né? Esse gráfico se chama pirâmide etária. Porque geralmente, quando a gente volta mais para o passado, mas em forma de pirâmide era. Então, você tinha muitos jovens e poucos idosos. Que o pessoal, lembra que nascia e morria muito, né? Então, geralmente nascem muitas pessoas. Então, a base dessa pirâmide, ela é grande, porque existem muitas pessoas com 0, 1, 2 e 3 anos. Mas o topo é fino, porque você tem poucas pessoas idosas, porque as pessoas morrem logo. Então, é uma pirâmide e etária por causa de idade, tá? Então, antes de mostrar o gráfico, eu coloquei aqui por escrito, tipo, eu fiz esse censo fictício, né? De 20 em 20 anos. Então, tá lá, você vai pausar o vídeo para entender. Eu fiz a lista, né? Das pessoas, quantidade de pessoas de 0 a 90 anos, de 10 anos, e agrupei todo mundo com maior que 100. E eu vi quantas mulheres e quantos homens tem. Então, em 1980, vamos imaginar, tem 200 homens e 200 mulheres, e aí eu fui contando, certo? E aí eu refaço esse censo 20 anos depois. 20 anos depois, a pessoa que tinha 0 anos lá em 1980 tem 20 anos agora. Então, por isso que eu coloquei alinhado, né? Porque a pessoa tem 20 anos de 2000, tem 40 anos de 2020, tem 60 anos de 2040. Então, é a mesma pessoa, né? Mesma pessoazinha. O bebezinho que nasceu lá em 1980 é um adulto de 20 anos agora. Vai ser um adulto de 40 anos e vai caminhar para ser um idoso no futuro, tá? Então, por isso esse alinhamento. E aí, aqui eu considerei que as pessoas não morrem tanto ao longo do tempo, né? Tinha 200 homens lá com 0 anos em 1980, continua tendo 200 homens com 20 anos, 20 anos depois. Geralmente vai reduzir um pouco porque as pessoas sofrem acidente e aí ia ter um pouco menos, mas para simplificação ficou isso, né? E aí, todo mundo que tinha 90 anos ou mais de 100 anos morreu por causa da idade, né? Então vai nascendo pessoas e vai morrendo pessoas. Então a fila vai andando, certo? Então passou para saímos de 1980, fomos para 2000. Nessa sociedade aqui que eu estou colocando, há uma tendência das pessoas terem menos filhos. Então veja que nos anos 2000 já tem 50 homens com 0 anos, 100 mulheres com 10 anos e por aí vai, certo? E aí isso só continua. 2020, mesma coisa. 2040, mesma coisa. Então percebe que a minha quantidade ela está subindo, né? O que tinha 0 anos, no gráfico seguinte foi para 20, depois foi 40, foi para 60, né? E aí, se eu fosse desenhar isso, veja que lá em 1980 seria um triângulozinho, né? Você teria muitos jovens, 400 pessoas com 0 anos, né? As 300 pessoas com 20, uma base muito alargada. E só, tipo, 6 pessoas com 100 anos. Então seria um triângulo, né? Um pirâmide. Se você fosse desenhar o mesmo gráfico de 2040, já não seria tanto, né?
Seria uma coisa um pouco mais alargada assim, ó. Não seria assim. Poucos idosos, muitos jovens. Seria mais assim, ó. Muitos idosos, poucos jovens. Veja que aí, no caso que eu coloquei, né? Você só teria 3 pessoas de 0 a 10 anos, mas você teria centenas dos 70 em diante. Uma coisa que não aconteceria lá em 1980. E aí você já consegue deduzir alguma coisa, né? Ah, você tem uma população aí que trabalha, né? Entre os 20 e os 70 anos, está trabalhando, pagando imposto, pagando a escola das crianças e pagando a aposentadoria dos idosos. Se você tem muitos idosos e poucos adultos, essa conta não fecha, né? Porque você tem uma parcela muito grande da sociedade que vai depender de uma parcela muito pequena. Isso é o bônus demográfico, mas a gente vai entrar mais adiante. Aqui eu quero que vocês pensem mais na construção da pirâmide etária, tá? Dessa questão das pessoas envelhecendo, e aí eles iam subindo de barrinha, vai entrando menos gente, e o formato desse gráfico me diz muita coisa. Me diz como essa população tá. Aqui eu tenho uma forma de representar a pirâmide etária, nesse específico aqui é do Brasil, e ele compara o censo de 2022, que é o colorido, com o de 2010, que é esse tracinho preto, certo? Então, é dividido entre homens e mulheres e por idade, né? Então, quem tá na base acabou de nascer, tá com 0 anos. Ali no 10, são todas as pessoas que têm 10 anos, 20, 30 e assim por diante, entendeu? Ó, eu quero que você preste atenção no gráfico, que primeiro ele já não é um triângulo, né? Ele já tem já tá meio gordinho ali por volta dos 20 aos 40, certo? Mas olha só o tracinho preto. Ele vem, aí ele cai. Aqui tá vendo a queda abaixo, estava perto dos 30 anos em 2010. Olha 2022, 12 anos depois. Esse gráfico tá mais ou menos 12 anos mais elevado. Agora tá lá perto dos 42. Então todo mundo que estava aqui, né, ali perto dos 30 em 2010, vai estar com 40 anos em 2020, entendeu? Porque se passaram 10 anos. Então esse gráfico vai sempre empurrando a população para cima. E aí o gráfico não é infinito porque as pessoas morrem, né? Então vão chegando ali perto dos 100 anos, as pessoas vão falecendo. E o gráfico também nunca acaba para baixo, né? Porque conforme passa-se um ano, pessoas vão morrer, né? E pessoas vão nascer. Então o gráfico ele fica variando. A gente vai ver. Eu peguei o gráfico do Japão aqui para a gente ver acontecendo isso em tempo real, tá? Mas isso aqui é uma pirâmide etária e a forma da pirâmide me diz mais ou menos qual estágio eu tô lá daquele modelo e me dá algumas previsões, por exemplo, quanto de mulheres a mais eu tenho de homens, com que idade, e eu ver a forma com que isso muda ao longo do tempo, também serve como planejamento estatal, né? Tipo, as pessoas estão envelhecendo, quanto eu tenho de adultos trabalhando. Outro ponto aqui, antes de passar para o próximo slide, se o gráfico for muito fininho assim, ó, são poucas pessoas. Se ele for muito expandido, são muitas pessoas, né? Então assim é a idade e para cá é quantidade de pessoas. Então se o gráfico expandir para cá, é porque tem mais pessoas naquela faixa de idade, né? Se ele se contrair, é porque tem menos. Então só dando esse resumo. Mudando a visão aqui para vocês verem meu mouse, tá? Então, eu tenho um videozinho que vai mostrar as formas da pirâmide etária do Japão ao longo do tempo, certo? Então, aqui a gente viu esse gráfico de um jeito mais simples. Estágio 1, alta natalidade, alta mortalidade. A mortalidade cai. E depois a natalidade cai. Mas isso acontece em tempos distintos, né? E aí esse meio aqui, esse azul aqui, é o crescimento populacional, né? A diferença entre natalidade e mortalidade. Então dá esse gráfico aqui. Veja que a população aqui é baixa. Chegamos no estágio 2. Pessoas continuam nascendo, mas deixam de morrer. Então a população cresce. E aí aqui a fecundidade começa a reduzir, então desacelera. Ela não cresce e explode assim. Ela aqui, ó, ela não vai para cá assim, ó. Ela
cresce e depois a curva aqui, ó, desce, né? Então, chegamos aqui onde há baixa mortalidade e baixa fecundidade, mas estamos num patamar de população bem mais alto que esse aqui, tá? Então, é um resumo. E aí são esses 4 estágios. Aqui, ó, temos muitas crianças nascendo e poucos idosos, né? Por causa da alta natalidade e alta mortalidade. E aí, essa pirâmide, ela vai se alargando aqui em cima, né? Porque você tem mais idosos, né? Então, a população deixa de morrer, então ela vai conseguir galgando os espaços aqui mais para cima. Então, essa região aqui, ela vai inchar. E ela incha porque tem mais gente chegando nessas idades. Lembra que embaixo começa em 0 e em cima começa a ficar mais velho, né? Aqui é 100 anos, lá é 0. Então, se eu tô por aqui, eu tô uma pessoa mais velha. E aí é dividido entre homens e mulheres. E aí o estágio 5 aqui que aparece nesse gráfico, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se a natalidade vai cair absurdamente ao ponto da população cair, como está acontecendo em alguns países. A população da China, por exemplo, já caiu. Ou se a natalidade vai subir, a mortalidade vai ter alguma diferença. Provavelmente não. Estão vendo aí o que vai acontecer. A gente não observou nada ainda, né? Então é cedo para dizer. Mas decore isso aqui. E aí tem esse coisa, um gifzinho que ele é interativo, tá? De 1800 e alguma coisa até agora. Deixa eu ver se ele reseta. Então, acho que ele não reseta, né? Ah, pronto. Ó, você veja que tá bem curto. Tá em 1900, né? E aí, ó, vai nascendo pessoas e vão morrendo pessoas. Então, ó, a população vai subindo. Começou a nascer mais gente. Ao nascer mais gente, a pirâmide já deu uma engordada, né? E aí você tem algumas crises. Isso aqui é que tem mais mulheres que homens. Então, aqui são os homens, aqui são as mulheres. E aqui, ó, você já estamos nos anos 60, já deu uma esticada nesse gráfico. Temos mais gente, mas começa a nascer menos gente, ó. Ó, como a base ela vai afinando. Isso aqui tá nascendo cada vez mais gente, e aí os velhos vão aqui para cima, tá vendo? Chega aqui, fatalmente vão falecer, né? Mas ó, olha a diferença aqui, ó, que deu nesse final. Muitas crianças, poucos idosos, para lá no último GIF, né? Na última imagem do GIF, onde isso aqui tava gigantesco, muitos idosos e poucas crianças. E consequentemente, no futuro, 10 anos depois, essas crianças vão se tornar adultos, né? Vai ter poucos adultos também. Então aqui, ó, você tem bastante adulto, ó, aqui é 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos, né? Então mais ou menos aqui dos 20 aos 60 são os adultos, né? Então isso aqui são os adultos. Isso aqui dos 70 aos 100 mais são os idosos, né? E aqui são as crianças. Ó, novamente em 2019, o colapso, né? Nascendo pouquíssima gente. E aí você vai ser complicado do ponto de vista financeiro fazer esse planejamento, enfim, né? E aí, ó, você tem aquele lista um pouco das guerras, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que vai acabar agora em 45, né? Olha o gapzinho das guerras, né? E aí você tem um boom no mundo todo de filhos, mas isso logo depois vai cair. Tá? Então, isso é pirâmide etária. Claro que aqui você está fazendo várias pirâmides etárias ao longo dos anos, e eu estou colocando o gráfico e estamos acompanhando isso, né? Mas isso aqui é a pirâmide etária, tá? Aí veja que eu analisar o formato dela me diz alguma análise sobre o país, né? Quantidade de mulheres, quantidade de homens. Tem mais homens do que mulheres? Quais são a idade dessa população, né? E aí vem o conceito de bônus demográfico que eu queria que vocês anotassem aí, que é a fase em que há mais pessoas em idade ativa do que dependentes, ou seja, muito adulto para pouco idoso e criança. E aí, nesse bônus demográfico, você tem aumento da produtividade, crescimento do PIB per capita, maior arrecadação tributária, já que são os adultos que pagam os impostos. Idosos geralmente recebem impostos e crianças elas não produzem impostos. Você gasta material escolar, alguma coisa assim, mas a criança não trabalha, então ela não está pagando imposto. O idoso ele já trabalhou,
ele está recebendo imposto por causa do tratamento de saúde e aposentadoria. Então, a carga tributária cai toda em cima dos adultos, e isso nunca foi um problema, porque as pirâmides etárias tinham uma base muito achatada, né? Você morria cedo, então você não aproveitava do benefício que você pagou a vida inteira. E isso, do ponto de vista estatal, é ótimo. Você pagar imposto a vida inteira e não se beneficiar, perfeito. Perfeito. Não acontece mais, tá? Então, isso é o bônus demográfico. Voltando lá, você tem esse crescimento populacional, né? Então, aqui que você vai ter bastante bônus demográfico, né? Aqui, ó, nessa região triangular, você tem bastante bônus demográfico. A aposentadoria aqui, por exemplo, não é um problema. Não é um problema. Vai chegando perto aqui dos anos 2000, e aí você vê que o Japão já não está mais no seu bônus demográfico, né? Você tem poucas pessoas pagando imposto aqui, ó. Muitas pessoas recebendo imposto. Poucas pessoas... Aqui não produz imposto porque é criança, né? Então, entendeu mais ou menos o impacto orçamentário para o planejamento estatal que a forma da pirâmide etária pode causar? Certo? Então, países como Japão e Coreia do Sul estão tendo problemas. Estão tendo problemas orçamentários com isso. Na Alemanha também, porque parte da elite votante... Crianças não votam, né? Então acaba não tendo tanto peso político. Mas os idosos votam. Então, se os idosos são uma parte significativa da... Assim, aqui eu tô sendo bem cínico, tá? Tô só jogando as informações pra gente analisar. Os idosos votam. Então, os idosos têm participação política. E no momento que os idosos eles votam para ganhar mais benefícios, e eu não tenho um bônus demográfico, os adultos podem perder a eleição, por exemplo, perder na democracia, e acabar arcando mais ainda com tributos, como é o que acontece, por exemplo, na Alemanha. Está começando a acontecer isso. E aí você pode ter um incentivo, por exemplo, para esses adultos nessa sociedade simplesmente saírem do país, né? E irem para algum outro lugar que tenha um bônus demográfico melhor, por exemplo. Tá? Então lembra dos estágios da forma, lembra do conceito de bônus demográfico, que vai ser muito importante. Posso já dar uma palhinha aqui. Os países europeus, eles aproveitaram muito bem o seu bônus demográfico, porque ele aconteceu já há um pouco mais de tempo. Já países como Índia, China, Brasil, eles não tiveram essa janela de oportunidade tão boa para ter muitos adultos produzindo máquinas, aumentando, aquecendo a economia, enriquecendo o país antes do país envelhecer. Tá? Então a Europa, ela tem uma indústria muito boa, ela capta dinheiro de muitos lugares. Não está produzindo soja aqui no Brasil, você está dando dinheiro para a Europa, por exemplo, certo? E aí você consegue hoje manter ainda uma população idosa com muitos benefícios. Não é o caso de muitos países periféricos, como o Brasil e a Índia, por exemplo. E até em certa medida a China, mesmo com a produção de riqueza chinesa. Entramos agora nos indicadores da população. O mais famoso é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele varia de 0 a 1 e leva em consideração 3 pilares que vocês têm que decorar, tá? Saúde, educação e renda. Tem que saber. O IDH mede saúde, educação e renda, tá? A saúde que ele leva em consideração aqui, se aprofundando mais nisso, é a expectativa de vida ao nascer. Então lembra daquela diferença de que se a mortalidade infantil for alta, a expectativa de vida ao nascer é muito baixa, mesmo que as pessoas não morram com 20 anos, né? A expectativa de vida é 20 anos, mas as pessoas morrem aos 60. O que é que está acontecendo? Mortalidade infantil, tá? Então, a expectativa de vida ao nascer. E aí vai medir também a mortalidade infantil, né? Dentro desse parâmetro. Educação, há uma comparação entre a quantidade de anos estudados que a população tem e quanto se espera que aquela população estude. Então, se espera que aquela criança estude 9 anos, mas só estudou 8, há um problema na educação e o IDH vai ser menor, certo? E a renda é um cálculo um pouco mais complicado, envolveria, para explicar direitinho isso, um conhecimento prévio de economia, que não cabe aqui até porque não cai na prova de geografia, tá? Mas seria
a renda nacional bruta per capita ajustada ao poder de compra. Então, o que seria isso? Seria a renda dos nacionais. Geralmente fala muito sobre PIB, porque PIB é o que o país produz, né? Então, o governo vai falar sobre o que o Brasil produziu, então o PIB do Brasil. Mas o PIB não mede o que os brasileiros estão produzindo, sim o que estão produzindo no país. Então, se entra uma fábrica francesa, produz num país, entra no PIB do Brasil. Mas aquela renda não fica com os brasileiros, fica com os franceses. Então, a fábrica francesa produzindo aqui no Brasil, usando os recursos, por exemplo, com a Cargill, produzindo soja aqui, transformando em farinha e vendendo para a China. Está sendo feito aqui no Brasil, espaço do fazer, né? Mas o dinheiro está indo para o espaço do mandar. Então, entra na renda nacional francesa, mas entra no PIB do Brasil. Isso é uma discussão da economia, não entra aqui em geografia, mas dando esse contexto para vocês, que o IDH avalia a renda também, mas a renda dos nacionais, não a renda do país. Tá? E aí, esse valor, entre 0 e 1, vai ser subdividido. Se ele for menor que 0,55, ele vai ser muito baixo, médio, alto e muito alto. E aí, recentemente, notícia, né? O Brasil alcançou o patamar de muito alto, ou seja, o IDH acima de 8, né? Aí na matéria tá dizendo que chegou a 0,805 em 2024. Segundo a ONU, um dos principais motivos para a melhoria do IDH brasileiro foi programas de assistencialismo de que impactam a renda da população pobre, como o Bolsa Família, por exemplo, que é um ótimo programa para enriquecer um país. Para enriquecer um país, você tem que fazer com que a população pobre fique rica, né? E aí muitas pessoas que já são ricas não gostam dessa ascensão econômica da classe pobre, mas enfim, né? Em termos geográficos, o Bolsa Família é muito bom para aumentar o IDH, porque com mais renda, né? E programas como o SUS, enfim, vacina, essas coisas, eu aumento a saúde. Se eu atrelo, por exemplo, o recebimento dessa Bolsa Família, como é feito ao estudante estar na escola, eu melhoro o índice de educação. E transferindo renda, eu aumento a renda dos nacionais do país, que quem está recebendo Bolsa Família é um brasileiro. Né? Então, entre dar uma isenção de imposto para uma empresa como a Cargill, a Cargill acho que é canadense, né? Bem canadense, mas enfim, com o meio técnico, científico e informacional, se vocês lembram lá do História da Economia, é difícil dizer essas coisas, porque às vezes a empresa é de um canto, o CNPJ é de um canto, os acionistas são de outro, mas enfim, né? Se eu dou isenção de imposto para essa empresa, eu posso até, talvez, aumentar o meu PIB, a depender de como isso é feito, né? Mas eu não aumento minha renda nacional, não aumento a renda dos brasileiros, que é a empresa estrangeira, certo? Bolsa Família aumenta a renda dos brasileiros, porque vem para o brasileiro, tá? Então, esse programa atinge nos 3 pilares do IDH, né? Saúde, educação e renda. Tem que lembrar disso, tá? E aí, notícia que pode cair, talvez uma prova objetiva ou talvez uma discursiva. E aí na discursiva vocês vão ter que falar sobre isso, talvez o impacto do governo, um grande agente geográfico, na população, na geografia da população. E aí citando o IDH é falar essa análise que eu fiz, né? Que melhora a saúde, melhora a educação, melhora a renda dos nacionais. Em termos sintéticos, só lembra que IDH vai de 0 a 1, mede saúde, educação e renda, e talvez decorar algum desses pilares, né? Que é abaixo, 0,05 é abaixo, 0,8 é muito alto. E pronto. Eu procurei, mas não achei tão bons gráficos assim em termos de IDH. Você tem esse do G1, que ele é uma fonte acurada, achei um bom mapa, mas ele é só vermelho, e aí variação de cinza a vermelho, não acho que dá para ver tão bem as nuances da coisa, né? Mas aí você vê países ocidentais com colonização de substituição da população, como a Austrália, Estados Unidos e Canadá, com índice muito, muito alto, e países que a colonização trouxe benesses, como os países da Europa, e tem um IDH elevado. E aí você tem os países do petróleo, também como a Arábia Saudita, com um IDH também elevado. E aí você tem uma baixa
do IDH nos países de colonização mais recente, como na região do Sahel, que eu falei lá na geografia física, ali na divisão entre as savanas africanas e o deserto do Saara, ali no Mali, Chad, parte desses países eu vou falar mais sobre o impacto da colonização deles na parte de geografia econômica, mas só um adendo aqui que parte desses países aqui, ali perto, não sei se vocês sabem onde fica o Mali e o Chad, né? Mas enfim, a África tem uma coisinha para cá assim, né? Fica nessa curvinha ali mais para dentro, nessa região mais clara. As reservas internacionais dos países, metade ainda tem que estar no Banco Central da França. Então, eles não ficam depositados nos próprios bancos, ficam na França. O país africano ele quer ter liberdade monetária, tem que falar com a França primeiro. Muitos vão dizer que isso é uma forma de colonização ainda, né? Mas fala mais sobre isso no final da aula, né? Enfim, termos globais, se quiser lembrar de alguma coisa, lembra desse do mundo ocidental, primeiro mundo, né? Com IDH elevado e muitos países africanos de colonização recente com IDH baixo, né? E aí destaque lá na Ásia para o Afeganistão e para o Paquistão. Se aquela foto era de 2025 e eu achei um mapa bem feito, essa é de 2019, mas eu achei um mapa um pouco distorcido. A província de Quebec, eu acho que tô achando uma forma estranha, e o mapa não tem a ilha da Groenlândia, né? Não sei porquê. Geralmente não tem data, mas tiraram a Groenlândia aí, né? Enfim, não sei se foi um erro na hora de fazer o mapa. Mas eu olhei aqui por cima e parece que os dados estão corretos, né? Você aí tem o Brasil, por exemplo, com Maranhão e Piauí, com menor IDH, esse é o mapa de IDH. A Argentina com IDH maior que o nosso. Mundo ocidental, Europa com bastante com IDH elevado. Mas eu gostei desse mapa porque traz as nuances, né? Tipo assim, uma coisa é falar Estados Unidos, outra coisa é você olhar o mapa e ver que nem todos os estados dos Estados Unidos têm o IDH elevado, né? E aí o olho bate e vê logo a África, né? A região central da África, ali do Sahel, bastante vermelhinha. E a região lá do Afeganistão e do Paquistão, né? Muitos vão argumentar que o IDH daquela região ali do Paquistão e do Afeganistão reduziu depois das guerras contra os Estados Unidos, que desestabilizou a população local e acabou incentivando o plantio de papoula para fazer heroína, se eu não me engano. Mas enfim, né, há vários outros fatores como guerras que podem reduzir o IDH, né? Se tá tendo uma guerra, destrói-se um hospital, eu não tenho acesso à saúde. Destrói-se uma escola, eu não vou estudar todos os anos, né? Destrói-se um comércio, eu não tenho renda. Então isso aí impacta diretamente nos 3 fatores que calcula o IDH. E aí, se eu sou um país rico, meu fator renda vai ajudar bastante, porque os meus nacionais têm bastante dinheiro, principalmente os nacionais dos Estados Unidos, Austrália e Europa, que têm empresas em outros países recebendo dinheiro. Eu posso pegar esse dinheiro e eu posso transformar em saúde e educação, e aí, obviamente, eles vão ter um IDH mais alto. O último índice que eu vou trazer aqui para vocês é o Gini, que ele mede desigualdade. Ele também varia de 0 a 1, mas ele é o oposto do IDH. Se o 1 era bom no IDH, ele vai ser péssimo no Gini, tá? Então, lembra disso. Gini, índice de desigualdade. 0, ele indica que a distribuição da riqueza ocorre de forma igualitária para todas as pessoas. Então, o 0 é a igualdade perfeita. O 1, toda a riqueza do país se concentra na mão de uma única pessoa. Então, ele é a desigualdade extrema, tá? Então, o Gini vai medir desigualdade no termo de quanto da parcela da população tem da parcela da riqueza produzida. Então, aqui eu tenho um gráfico sobre a população mundial. Então, você tem a primeira coluna, que é da esquerda, com população. E aí você tem uma coluna da direita com riqueza. Essa população é dividida, né, entre milionários, classe média, pobres e miseráveis. Aí você vê que a grande maior parte da população do mundo ou é pobre ou é miserável. Mas quando você vai olhar a riqueza, né, onde está a riqueza, você vê que o mundo é muito desigual. Esses pobres, eles não têm tanta
parcela da riqueza produzida assim pelo mundo, né? Então, o mundo que ele é principalmente ocidental capitalista, ele não foi capaz de distribuir essa riqueza entre as nações, ele foi muito mais focado no acúmulo. Tá? Então, o índice Gini ele vai olhar para a questão da desigualdade interna. Aqui eu trouxe um gráfico. O gráfico está indo de 0 a 100, mas o índice só vai de 0 a 1. O que é que está acontecendo? Porcentagem, né? Quando vai de 0 a 1, você pode transformar o 0,7 em 70%, certo? E aí está pegando o índice de igualdade ao longo dos anos dos países, né? E aí você já viu um destaque muito grande para o Brasil, como extremamente desigual, né? Vê que embaixo é a igualdade absoluta, em cima é a desigualdade absoluta. A gente está mais perto da desigualdade absoluta do que da igualdade, né? Então vários ali estão ali mais ou menos pelo meio, abaixo do meio, né? Mas o Brasil não, o Brasil está bem acima. O México também era muito desigual, mas conseguiu reverter isso. E aí você vê a China aumentando um pouco sua desigualdade e os Estados Unidos também, tá? Então, se quiser pausar o vídeo, dá uma olhadinha no gráfico. O que esse gráfico significa? A distribuição de renda ao longo dos anos, né? E aí eu consigo ver, por meio dessa distribuição de renda, um índice de desigualdade. Em termos financeiros, né? Desigualdade financeira. Tá aqui, agora, uma foto do ano de 2019, focado no índice Gini de desigualdade. Então, quanto mais vermelho, mais o país é desigual. Quanto mais azulzinho, mais o país é igual. Tá? Então, quero que vocês olhem para 2 países antes da gente falar sobre o Brasil, que está vermelhaço. Estados Unidos e Paquistão. Paquistão tá ali, ó, perto do Irã, Índia, é o que tá um azul escuro, certo? Ou seja, tem bastante igualdade no Paquistão. Paquistão não é um país tão rico quanto os Estados Unidos, né, Europa, longe disso, mas a riqueza que é produzida no Paquistão, ainda que seja pouca em relação a esses países, ela é bem distribuída, tá? Então, os caras estão não, estão só brincando embaixo, tá mesmo? Essa riqueza, ainda que seja pouco produzida, está na mão de muita gente, tá? Então, é um país pobre, mas todo mundo é pobre junto. Você não é um país rico com muitos pobres, né? Como os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele produz uma riqueza absurda. Se ele não tá azulzinho, é que essa riqueza tá ficando na mão de alguém, não é da população como um todo, tá? Então, esse é bom olhar para esse índice por causa disso, né? Você não se ilude só com a riqueza do país, você vê para onde é que tá indo, tá? Então, olha ali para Inglaterra, ela não tá o azul escuro, certo? Teve um cara que eu não sei quem é, que no auge da colonização inglesa, ele falou que a Inglaterra, um dos países mais ricos do mundo, falou que a Inglaterra era um país de miseráveis, onde alguns poucos ricos são muitos ricos. No caso, essa frase, ela indica plenamente a desigualdade, né? Por que eu vou me orgulhar do meu país, Inglaterra, ter dominado o mundo e pegado tantas riquezas se eu sou pobre? Se quem é rico são só os ricos da Inglaterra, não sou eu. Era o que essa pessoa estava tentando dizer, né? Tá, vamos olhar agora para o Brasil, extremamente desigual. O Brasil é um notório, pelo menos na minha opinião, né? Espaço do fazer, não do espaço do mandar. E aqui são feitas muitas coisas. E aí a renda da feitura dessas coisas vai para outras pessoas, não vão para os brasileiros. Tá? Então o PIB do Brasil pode até ser alto, mas a renda nacional não é tanto. Assim, né? E principalmente quando a gente for olhar por região, a gente vai entrar mais em Brasil, né? E aí na África é a parte sul, ela é mais desigual. A gente viu do PIB, né, que tem ali na região do Sahel, tem muitos problemas, mas muitas vezes é problema para todo mundo e acaba tendo uma certa igualdade em termos de renda, né? Que a gente está olhando para renda, não está olhando para gênero, mortalidade infantil, não está olhando para nada, é só renda. As pessoas estão ganhando dinheiro, elas estão ficando com esse dinheiro ou está indo para poucas pessoas, tá? Então lembrar que o índice Gini é que mede isso. O 0 é a igualdade absoluta e o 1 seria a desigualdade absoluta. Por fim, das definições, antes de entrar na colonização, que vai ser breve, eu quero trazer um vocabulário aqui, para que a gente vai ver melhor na parte de migração. Que migração é qualquer deslocamento com mudança de residência. Então, eu migrei para um lugar, eu mudei minha residência
oficial para lá, né? Oficialmente. Também há outras definições, as palavras são polissêmicas, né? Você pode contar também, tipo, fui de avião e fui lá visitar e voltei, foi uma migração, de certo ponto de vista, né? Só que a gente geralmente separa isso por causa do turismo, né? Eu não tenho eu tô me movendo para um canto, mas eu não tenho um objetivo de ficar lá. Então, eu posso só considerar isso como turismo, né? Com outra definição e não como migração. Tem a migração intra-regional, dentro da mesma região, né? De um país, por exemplo, alguém mudando do Nordeste para o Centro-Oeste, alguém mudando do Centro-Oeste para o Centro-Oeste, alguém do Centro-Oeste para o Norte. Essa é uma migração intra-regional. Aí a imigração é entrar no país e emigração com é sair do país. Tá? Tem essa distinção na forma de escrever das palavras que tem que se atentar. O migrante que migra, né, você tem uma organização internacional, que é a Organização Internacional para as Migrações, que pode cair em PI. Não cai, isso aqui não é assunto de geografia, é muito PI direito, mas eu quis trazer aqui para vocês saberem mais ou menos algumas diferenças, porque a gente vai entrar lá na parte de migrações. Eu retomo, mas só para vocês terem noção disso, né? Você tem um refugiado, que é aquele que foge por causa de conflito, perseguição, enfim, ele busca refúgio. Né? Então, o refugiado é um termo jurídico até, né? E aí o mais famoso, a instituição mais famosa, que trabalha com refugiados é o Acnur, da ONU. Você tem o asilado, que é aquele que busca ou recebe, né, asilo político. Asilo, que é um instrumento jurídico específico. E no artigo 4º da Constituição Federal de 88, que é o artigo que cai muito na parte de diplomacia porque regula as relações internacionais do Brasil. Né? O inciso 10 fala que o Brasil tem como princípio a concessão de asilo político. Tá? Então é um ponto importante. É bom lembrar disso porque isso serve de repertório para a geografia, se cai sobre imigração, para a prova de PI, se cai sobre imigração, e para a prova de direito, se cai imigração também. Tá? Então são essas 3 provas, né? Geografia, Política Nacional e Direito, que o inciso 10 do artigo 4º pode ser importante, né? Todos os incisos do artigo 4º são importantes para PI e para direito, né? Então, estou trazendo eles aqui. E aí é um outro conceito, é o apátrida, que é aquele que não tem um pai, né, em latim, ou seja, não tem uma nação a qual recorrer, ele não tem um passaporte, ele não tem nacionalidade de nenhum lugar. É um conceito jurídico, né? Tem vários meios para evitar que pessoas percam nacionalidade, porque muitos consideram que ter uma nacionalidade é um direito humano, por exemplo. Mas isso é muito mais assunto de IPI, na parte dos acordos, e direito, na parte da legislação, tá? Aqui de geografia é só para vocês saberem essas distinções, né? Que há a pessoa que migra porque quer um trabalho, há a pessoa que migra por causa que está fugindo dos negócios, de guerras e de coisas que aconteceram, né? Há pessoas que perdem o vínculo jurídico com uma nação e aí viram apátridas. Último slide de hoje e o assunto mesmo acabou, né? Aqui é mais um adendo. Aqui é um mapa sobre a colonização europeia que eu achei em inglês, que está com a resolução melhor, está virado, então se quiser ler, pode virar a tela aí. Que ele trata da colonização oficial, né? Colonização jurídica da posse das coisas. Então vamos imaginar que, por exemplo, que um traficante roubou sua casa e aí ele foi lá no cartório e mudou a posse da casa. Então você vai lá, o vínculo jurídico, olha, e não está o seu nome, está o nome do traficante, certo? Essa é a posse jurídica. E aí muitas pessoas vão imaginar que você recupera a sua casa juridicamente, mas você tem que ficar pagando uma mensalidade para poder entrar na sua casa para o traficante, para o bandido, enfim. E aí muita gente vai argumentar que mesmo tendo a posse jurídica da sua casa, a casa não é sua, porque você aí tem que ficar pagando coisa para outra pessoa que não é proprietária da sua casa, né? Então, nesse sentido, a colonização ainda continua em muitos locais, de várias formas, não pararia só com esse mapa, né? Mas aqui vamos focar na posse oficial para os europeus, né? Você começa a colonização com Portugal e Espanha, então são aí
1500, né? Essa primeira grande leva aqui, você vê o gráfico, ele começa a inchar com Portugal, Espanha e os Países Baixos. E depois começa um pouquinho França e Inglaterra também, mas não tanto. E aí você teve essa primeira queda com as independências das Américas, né? Então você tem história do Brasil, história das Américas, né? A primeira empresa privada do mundo, que é essa holandesa aí, que está no gráfico em 1602. E você tem as independências nas Américas. E aí você deixa de ter uma colonização oficial aqui nas Américas. Né? Então, quando a gente fala muito sobre colonização aqui, por causa que estamos nas Américas, a gente pensa muito nessa primeira parte, né? Sobre Portugal, Espanha e essa briga colonial. E aí você vê que depois do ano 900, você tem um crescimento muito grande, né? Uma outra onda de colonização. Essa agora é focada muito na África e na Ásia, certo? Qual é a diferença? Não é tanto foco de geografia, né? Mas enfim, é mais biologia. Os indígenas não tinham imunidade para as doenças europeias. Então, os europeus entraram, houve um extermínio populacional. Primeiro, não por causa da superioridade europeia, que o povo gosta de falar assim, coitado dos indígenas, só morreram. Chegaram aqui e os europeus escravizaram todo mundo, porque os europeus são, oh meu Deus, os deuses. Não é assim. Os indígenas morreram por doenças, né? Muitos, inclusive, ganharam guerras, mesmo estando doentes. A gente conhece a pandemia, conhece o que aconteceu com a pandemia, né, do Covid. A gente vê no gráfico 1500, 1550, e fala assim, pouca coisa. Isso são 50 anos, por exemplo, só nesse trecho aí, de pandemias sem parar, várias pandemias sem parar. E ainda assim, povos indígenas resistindo, mesmo com sua população diminuindo, tá? Então, teve essa primeira fase, aí a população indígena caiu muito, e só depois a população europeia aqui subiu, né? Aí, enfim, você teve as independências, e aí as Américas seguiram com um país à parte, com o seu contexto de colonização própria. Já na África e na Ásia, tinha-se mais imunidade a essas coisas, né? A peste bubônica pegou primeiro na Europa, vai pegar depois na África, vai desestabilizar no século XV, enfim, né? Isso aqui é coisa mais de história. E aí vai ser um pouco mais fácil para depois a Europa no século XX, né? Fazer a colonização africana, ter toda aquela questão da partilha da África no Congo, mas enfim, isso é conteúdo de história mundial. Você vai ter uma outra colonização africana, né, e asiática. Vai dar um boom, principalmente com a Inglaterra e a França, mas a Alemanha e a Itália vai entrar também no bolo. Vai justificar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Só que esses países também eles vão ganhar independência jurídica dos países europeus, e aí você tem essa outra queda, certo? Tá, mas por que eu tô falando disso aqui? Em geografia e da população, né? Você tem uma migração muito grande de europeus aqui para as Américas, então essa primeira onda de colonização aqui, ela vai afetar drasticamente a população das Américas e da Oceania, e aí você vai ter essa outra onda de colonização que vai afetar drasticamente a população da África e da Ásia, né? Enfim, a população no mundo como um todo, ela foi fortemente afetada e influenciada pelos processos de colonização que ocorreram, tá? Ao longo desse meio milênio. E aí muitos vão argumentar que essa colonização, e nesse gráfico, ele não desce tanto assim, porque ele só desce do ponto de vista jurídico, né? A Inglaterra, de fato, se desvencilha da Índia, em termos de posse jurídica, né? Mas, enfim, intervém em muitas coisas, ainda tem muitas coisas. A Inglaterra tem muitas ilhas espalhadas pelo mundo todo. A França ainda tem colônias. Muitos argumentam, por exemplo, que o que é o norte do Brasil é território francês, né? Que isso seria uma mera colônia, por exemplo. Mas enfim, né? Isso aí é mais para o debate para história e PI. E aí, síntese dessa aula, né? Lembrar daquelas taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, enfim, né? Lembra da pirâmide etária, lembra daquelas faixas de extração, faixa 1, 2, 3, quando é que a natalidade sobe, desce, quando é que a mortalidade sobe, desce, enfim, né? IDH, como é calculado, os fatores importantes, o índice de Gini de desigualdade, e é isso em termos de ideias de síntese.
O grosso do conteúdo vão ser as próximas aulas, né? Que a gente vai falar sobre o mundo e principalmente sobre o Brasil. Muitíssimo obrigado por vir até aqui e bons estudos.